Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez, vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor.
Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece num novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus, que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vêm com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você.
Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também e até ouvi pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Você sabia que existem anjos ao seu redor, mesmo que você não os tenha notado antes? Muitas pessoas passam os dias sem perceber a presença que os rodeia. Neste vídeo, quero compartilhar 5 sinais claros de que os anjos estão presentes em sua vida, seja você um crente firme na intervenção deles ou simplesmente curioso sobre esses seres celestiais. Minha esperança é que no final você tenha um vislumbre do reino invisível dos anjos e comece a reconhecer suas operações sutis em sua própria vida. Isto, por sua vez, acenderá a sua fé no Deus vivo. Antes de começarmos, é crucial enfatizar que, como cristãos, nossa fé não se baseia em anjos. A nossa fé está firmemente enraizada na simples verdade daquilo que Jesus fez por nós. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus é a verdadeira pedra angular da nossa fé. E esse é o alicerce inabalável em que nos apoiamos. Nós nos apoiamos somente nesta confiança e não nos anjos. Além disso, embora a atividade dos anjos possa nos revelar e inspirar, ela não deveria ser a característica definidora da nossa jornada cristã. Em última análise,
O nosso maior desejo é nos esforçarmos para imitar a vida de Jesus e refletir o seu caráter em todos os aspectos ao mundo. Tendo deixado isso claro, deixe-me perguntar: quem são os anjos? Eles realmente existem? Se existem, qual é a sua missão? Os anjos são seres espirituais criados para adorar e servir a Deus, o que os torna um dos aspectos mais misteriosos da criação de Deus. Apesar dos equívocos populares, os anjos não são almas de pessoas boas do passado. Eles são entidades distintas no grande desígnio de Deus. De acordo com a Bíblia, os anjos foram criados por Deus exclusivamente para adorá-lo e servi-lo com lealdade e obediência inabaláveis. A Bíblia esclarece que eles são uma criação distinta, dedicada à vontade de Deus. Na verdade, os anjos são mencionados 300 vezes na Bíblia. Embora, em sua maioria, invisíveis, eles às vezes podem aparecer na forma humana. Lembre-se, o próprio nome deles, anjo, significa mensageiro. Isso significa que eles estão sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Mas a grande questão permanece: como podemos saber se os anjos estão ao nosso redor? Esta questão muitas vezes permanece na mente dos crentes. Embora muitos não duvidem da existência dos anjos, há curiosidade em saber como reconhecer a sua presença, considerando a sua natureza espiritual. Podemos ver os anjos com os nossos olhos físicos? Existe algum sinal que indique a presença deles? Junte-se a mim enquanto desvendamos 5 sinais inconfundíveis que mostram a presença de um anjo em sua vida. Sinal número 1. Explosões repentinas de alegria. A alegria, por mais comum que pareça, é uma evidência clara da presença de anjos ao nosso redor. Às vezes, a presença de anjos pode trazer uma sensação de alegria que parece surgir do nada. Você já esteve em um culto na igreja em adoração ou oração, sentindo uma alegria incomum, quando de repente uma onda inexplicável de felicidade tomou conta de você? Foi como a luz do sol explodindo em seu coração. Este tipo de alegria muitas vezes acompanha os anjos quando Deus os envia para entregar boas novas. Por exemplo, quando o anjo apareceu aos pastores em Lucas, capítulo 2, versículo 10, ele veio com uma alegria sobrenatural e contagiante. Essa é uma marca registrada de sua presença. Isto é semelhante ao encontro de Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, da próxima vez que você estiver orando ou adorando e sentir essa explosão incomum de alegria, preste atenção. Pode ser que haja uma presença angelical por perto. Lembre-se, embora a alegria seja um fruto do Espírito, é algo diferente, mais profundo e inexplicavelmente poderoso. Lembro de uma época na universidade quando um grupo nosso orava. Enquanto adorávamos, ficávamos cheios de alegria e até ouvimos sons estranhos ao nosso redor. Foi uma experiência fascinante e percebemos que havia anjos entre nós. Saímos daquele lugar ainda carregando aquela energia intensa em nossos corações, inspirados e fortalecidos. Portanto, se você sentir uma alegria intensa e espontânea durante a oração ou a comunhão, observe. Pode ser um sinal claro de atividade angelical. E isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 2. Força incomum. Outra indicação da presença dos anjos é uma súbita onda de força, especialmente durante momentos de oração e devoção. Você já começou a orar se sentindo esgotado e fraco, apenas para sentir uma inexplicável onda de força tomar conta de você? É como se alguém te envolvesse em um cobertor quente de poder, afastando o cansaço e permitindo que você orasse com vigor renovado. A Bíblia oferece um vislumbre dessa experiência na vida de Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Jesus, enfrentando uma provação esmagadora, recebeu força divina do anjo para suportar o que estava por vir. Assim como Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus, ele também pode trazer força sobrenatural para você.
Há momentos em que os desafios da vida nos deixam com uma sensação de fraqueza e esgotamento. No entanto, quando nos voltamos para a oração, damos por nós mesmos a orar com notável clareza e poder, quase como se algo estivesse a guiar as nossas palavras. Essa força inesperada costuma ser um sinal de que os anjos estão presentes, elevando seu espírito e oferecendo apoio quando você mais precisa. Lembre-se de que os anjos são seres poderosos e às vezes sua presença pode ser sentida por meio dessa onda de força inexplicável que experimentamos quando eles estão próximos. Isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 3. Sensação física de calor. Outro sinal de que os anjos estão presentes com você é a sensação de calor, seja ao seu redor ou em partes específicas do seu corpo, enquanto você ora, adora ou tem comunhão. Você já orou ou adorou e um calor te envolveu? Alguns crentes relatam sentir uma sensação de queimação nos pés ou nas mãos, enquanto outros sentem o calor se espalhando por todo o corpo ou sentem um calor reconfortante ao seu redor. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7 descreve um anjo assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O anjo tocou os lábios do profeta com carvão em brasa, purificando-o do pecado. Esses anjos em particular são chamados de serafins e estão associados a essa sensação de queimação, sugerindo sua conexão com o calor. Além disso, quero que você saiba que os anjos frequentemente acompanham o Espírito Santo durante a oração, adoração e comunhão. Então, quando você experimenta um calor inexplicável, pode ser anjos que se juntam a você no louvor a Deus. Pense nisso como uma recepção calorosa, uma presença reconfortante que reconhece sua devoção. Lembre-se de que esse calor nem sempre é intenso, mas sim calmante e inesperado. É um sinal sutil de que os anjos podem estar próximos, compartilhando seus momentos de conexão espiritual. Sinal número 4. Vislumbres de luz. O brilho radiante dos anjos de Deus muitas vezes ultrapassa o que os nossos olhos naturais podem compreender plenamente. No entanto, há momentos em que vislumbramos a sua luz deslumbrante. Durante a oração profunda, você poderá notar luzes sutis aparecendo, mesmo com os olhos fechados. Essas luzes podem ser cintilações ou flashes. Pense em Mateus, capítulo 28, versículos de 2 a 4, onde um anjo desceu com um brilho deslumbrante, como um relâmpago contra um cenário de neve branca. Essa passagem diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Muitas vezes na Bíblia, os anjos são frequentemente associados a esta luminosidade sobrenatural. Então, se você alguma vez sentir uma luz inesperada durante a oração, especialmente com os olhos fechados, pode ser anjo se juntando a você em sua comunhão com Deus. Considere isso um lembrete de sua presença radiante e aproveite esses momentos para aprofundar sua conexão com o Senhor. E agora vamos ao sinal final. Sinal número 5. Manifestação física. Às vezes, quando Deus deseja se comunicar através de seus anjos, eles podem sair do seu reino espiritual e aparecer como humanos. Sabe-se que os anjos assumem a aparência de indivíduos comuns. A Bíblia até nos aconselha a mostrar bondade para com estranhos, pois alguns podem, sem saber, ser anjos disfarçados. Hebreus capítulo 13, versículos 2 nos lembra: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembra de Abraão em Gênesis 18? Ele acolheu anjos que pareciam homens comuns, oferecendo a eles comida e descanso.
Da mesma forma, Manoá e sua esposa encontraram um anjo em forma humana, recebendo orientação de Deus sobre seu futuro filho Sansão. Juízes, capítulo 13, versículos 6 e 7 diz: Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Visto que os anjos são seres espirituais, eles podem se manifestar em formas visíveis, audíveis ou tangíveis quando enviados por Deus. No entanto, embora os anjos possam aparecer para nós, isso não é algo pelo qual possamos orar, jejuar ou estudar. Deus revela seus anjos a seu próprio critério, não ao nosso. O nosso foco deve permanecer na construção de um relacionamento forte com Deus. E se Ele decidir enviar um mensageiro em forma humana, será uma poderosa confirmação e bênção. Concluindo, quando você notar atividade angelical em sua vida, não deixe o medo assumir o controle. Em vez disso, abrace a presença deles para orar, ouvir suas mensagens e adorar ao Senhor com sinceridade. Como mencionado anteriormente, a atividade dos anjos é incrível, mas não somos chamados a nos concentrar nela. A Bíblia não nos instrui a orar, jejuar ou colocar nossa fé neles. Nosso objetivo como cristãos deve ser sempre refletir Jesus Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Além disso, é crucial deixar a palavra de Deus ser o nosso guia, mesmo nos momentos em que sentimos a presença dos anjos. Se alguém que você considera um anjo exigir o contrário, seja cauteloso, pois pode ser um truque demoníaco. Lembre-se, até mesmo Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Os verdadeiros anjos de Deus nunca exigirão adoração ou reverência. Em vez disso, eles sempre nos orientarão a adorar o único Deus verdadeiro que merece todo o nosso louvor. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano, e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único, um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto: o mundo está em silêncio, as distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9. De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente. Este anseio não é apenas um sentimento. É uma realidade espiritual. Um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus. Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos, não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a 4ª vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras. Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada.
Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz: Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração. Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais, para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam as 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento. No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer. Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz: À meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: Aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando.
Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração. Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias. São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas. O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara, te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus, para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite. Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada.
A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras. Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus. As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém. Deus nos deu o maior presente de todos quando nascemos de novo, o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito do próprio Deus vivendo em nós. Quando você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, você não apenas teve seus pecados apagados ou recebeu uma nova vida transmitida em seu espírito. Sim, isso estava envolvido, mas Deus fez ainda mais por você. Ele te deu o Espírito Santo. João Batista disse aos seus ouvintes que esse batismo do Espírito Santo substituiria o batismo de água e arrependimento. Seria um batismo de fogo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não há limite para as possibilidades disponíveis para a pessoa que recebeu o Espírito Santo. E se você colocou sua fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz, declarando Ele como seu Salvador e Senhor, então Ele vive em você por meio do Espírito Santo. Ele também nos preenche cada vez mais quando oramos por sua presença. Com isso, recebemos capacitação para caminhar espiritualmente. Enquanto andava na terra, o Senhor Jesus deu dicas da vida espiritual que viveremos quando recebermos o Espírito Santo. É o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com isso, ele se referia ao Espírito, que aqueles que nele crescem receberiam mais tarde. Até então, o Espírito Santo não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus deixou claro aos seus discípulos que o Espírito Santo não viria a menos que ele voltasse para o céu. E graças a Deus que Jesus está assentado no céu e o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, está agora na terra para encher todos os que creem e o recebem. No passado, antes da chegada do Espírito Santo, ele só podia usá-las por um período de tempo. O único grupo de pessoas sobre quem ele esteve foram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele não podia habitar em ninguém. No entanto, Deus prometeu que chegaria um tempo em que seu Espírito viveria em nossos corações. Isso significava que chegaria um tempo em que o Deus Santo habitaria em homens indignos e impuros. Isso significa que Deus tinha um plano para tornar possível que pessoas normais hospedassem o Espírito Santo sobrenatural do Deus vivo. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Estamos vivendo esses dias hoje. Quando o Espírito Santo entrar em sua vida, ele te tornará extraordinário. Ele sempre vem com provas. Haverá mudanças e haverá sinais. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus.
Ele é o Deus vivendo em você e não vem para ficar parado, mas para realizar uma obra em sua vida. Talvez, mesmo tendo entregado sua vida a Cristo, você não consegue dizer se tem o Espírito Santo ou se ele está trabalhando em você ou não. Bem, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Você deseja conhecer mais a Deus. Uma das primeiras coisas que indica o início da obra do Espírito Santo na vida daqueles que acabaram de se tornar filhos de Deus é um novo desejo de conhecer a Deus cada vez mais. Há um novo desejo de ler a Bíblia, de orar, de compartilhar as boas novas com os outros e de fazer o que é certo. Isso não é o produto de uma mera mudança de mentalidade, não. É uma obra do Espírito Santo. Ele é quem ativa o seu desejo por ele. Você não pode fingir. Se estiver aí, está aí. Se não estiver, então não está. Você já viu que a primeira coisa que aconteceu com as pessoas que encontraram Jesus ou os apóstolos foi que elas queriam segui-los e fazer parte de sua comunhão? Isso mesmo. Não foi apenas a excitação com o milagre, mas o fato de que algo estava acontecendo em seus corações. O Senhor estava despertando um desejo. Esse anseio geralmente começa quando os indivíduos iniciam a sua jornada rumo à salvação, fazendo perguntas, buscando respostas e buscando a paz. É mais ativado quando o indivíduo finalmente cruza esse limiar para confiar em Cristo e o Espírito Santo entra nele. Quanto mais você responder a esse desejo que cresce em seu coração, mais você buscará o Senhor e mais seu relacionamento com Ele crescerá. Outro sinal é que sua vida é transformada. Acredito que o maior milagre da Terra é o milagre da salvação. Sim, há muitos milagres que vivenciamos no Senhor, porém, o maior deles não é abrir os olhos dos cegos, nem fazer os coxos andarem, nem mesmo ressuscitar os mortos. É o milagre da conversão. Não creio que alguém possa explicar como que uma pessoa pode passar de pecadora a santa num piscar de olhos. Mas é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A transformação começa de dentro para fora e se manifesta do lado de fora. Quando o Espírito Santo estiver trabalhando em você, certas mudanças começarão a acontecer em sua vida. Essas mudanças são as coisas que agradam a Deus e substituirão aquelas coisas que costumavam ser uma segunda natureza para você. Foi isso que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o grande apóstolo. Transformou Pedro, o pescador teimoso e inconsistente, em Pedro, o amoroso e intrépido proclamador do Evangelho. Transformou fanáticos políticos, cobradores de impostos, mentirosos, ladrões e prostitutas em homens e mulheres cujas vidas não se pareciam em nada com o que costumavam ser. Este é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você. Você começará a notar mudanças ocorrendo, decisões sendo tomadas e estilos de vida sendo reavaliados. Não por medo de algo, mas porque você começa a sentir que não é mais quem era. Começa de dentro e se manifesta do lado de fora. Ainda outro sinal de que o Espírito Santo está em você é que o fruto do Espírito aparece. Quando você recebeu Jesus em seu coração, seu Espírito veio e se estabeleceu, fundindo sua própria vida em você, recriando seu próprio Espírito. Um dos sinais de que o Espírito Santo está agindo é que você começará a manifestar o seu caráter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista essas características para nós. Veja: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estes são também frutos de transformação, pois as mudanças que você manifesta se enquadram nessas características. Esses frutos mostram o caráter do Espírito de Deus e de um espírito humano recriado. Na verdade, o fruto do Espírito é o sinal mais importante de que uma pessoa é filha de Deus. Por quê? Porque ele demonstra que você realmente foi tocado e afastado de sua vida antiga. Mais um sinal é que você terá orientação divina e receberá discernimento. Outro sinal da atuação do Espírito Santo em sua vida é a ativação dos seus sentidos espirituais. Uma das razões pelas quais a Bíblia diz que uma pessoa sem Cristo está morta é que o Espírito de Cristo em você ativa os sentidos do seu espírito. Na biologia, sabemos que os seres vivos possuem características.
Entre elas estão a sensibilidade, a capacidade de responder a estímulos. Um homem ímpio não pode sentir Deus, compreendê-lo ou responder a Deus, a não ser para primeiro ser salvo. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 11: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando o Espírito de Deus estiver trabalhando em você, ele te guiará. Você não ficará satisfeito com qualquer coisa. Haverá um forte desejo de saber o que Deus está dizendo e de descobrir isso através da oração e da leitura da Bíblia. A Bíblia nos diz: todos os que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus. Talvez você não esteja prestando atenção à sua orientação. Esta mensagem é um lembrete de que Ele está sempre por perto para te guiar se você se submeter a Ele. Existem tantos líderes falsos no mundo hoje, inclusive dentro da igreja. Será necessária a orientação do Espírito Santo para dizer o que vem de Deus e o que é mentira. Um sinal sólido de que Ele está trabalhando é que você reconhece sua voz e pode dizer se Ele está por trás de uma obra ou não. Ainda outro sinal do Espírito Santo é que você receberá capacitação espiritual. Por favor, lembre-se que esses sinais não são finais, o que significa que ainda existem mais sinais por aí. No entanto, estes são importantes. Antes de sua ascensão, Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até receberem poder do alto. A que poder era esse ao qual ele estava se referindo? Era o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele confirmou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é o portador do poder de Deus. Ele capacita você para a vida espiritual. Embora tantas pessoas vivam, morram e vão para o céu sem realmente conhecer ou andar neste poder, isso não significa que ele não esteja lá. Uma dessas capacitações é a capacidade de orar em línguas. Esta é uma das maneiras pelas quais o cristão se edifica na fé e na intimidade com Deus durante a oração. É um exercício de fé que desenvolve resistência espiritual e leva você às profundezas do poder de Deus. É uma habilidade que permite orar por coisas que você nem conhece. Outra capacitação é a disposição e ousadia para declarar Jesus. Quando o Espírito de Deus capacitar você, ele te moverá de ser tímido como Pedro era quando negou Jesus, ao mesmo Pedro que corajosamente se apresentou diante de milhares de pessoas para pregar Jesus. Qual foi a diferença entre essas duas situações? Na primeira, era apenas Pedro, mas na segunda, era Pedro com o Espírito de Deus. Um negou e teve muito medo de se identificar com Jesus. O outro foi intrépido em fazer isso, mesmo que significasse morrer. Quando o Espírito te capacitar, você terá o discernimento sobre a revelação de Deus. A palavra de Deus se tornará viva para você. A oração se torna interessante. Você se interessa em viver uma vida santa e recebe o poder de rejeitar os pecados que antes te dominavam. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. O Espírito Santo é uma bênção incrível e ele está perto de você, se você é um filho de Deus. Tudo o que você precisa fazer agora é acreditar que ele está aí e pedir a ele para realizar a obra dele em sua vida. Quando ele fizer isso, você se tornará frutífero e cumprirá seu destino em uma maravilhosa jornada de fé. O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos. Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes, ainda maiores do que eles próprios na sociedade.
Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim: Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre: como é grande o Senhor, ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar. Ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente, que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo o que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele? Porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa.
Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso, você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas. São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas, esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos.
Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar: que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho. Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a Ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com Ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar.